Bem-vindo você que está acompanhando aqui a matéria no portal do Jornal Pará. O Pará é o estado mais violento para a população trans na região norte do Brasil. Em 2022, foram mais de 100 homicídios de pessoas trans e travestis sem solução na maioria dos casos. E no próximo dia 29 é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E a gente vai conversar sobre a luta pela garantia dos direitos das pessoas trans com a Isabela Santorini, coordenadora da Rede Paraense de Pessoas Trans. Oi, Isabela, tudo bem? Olá, Yuri, tudo bem? Primeiramente, já quero agradecer o convite. É muito importante a gente falar sobre a pauta da diversidade, mas uma pauta específica, que é a pauta de pessoas transgêneros, né? Que a gente vê aí que nessa sopa de letrinhas de LGBTQIA+, infelizmente, é a população que mais sofre, está à mercê aí da sociedade. Já fui apresentada, mas eu gostaria também de me apresentar mais uma vez. Primeiramente, fazer uma autodescrição, porque eu acredito que tem muitos telespectadores que eles são pessoas com deficiência visual. Então, eu sou uma mulher branca, do cabelo cacheado, acobreado. Ao fundo tem uma parede branca, estou com um vestido com listras verticais azul, branco e marrom, e um blazer com detalhes azuis, e o fundo do blazer é branco. Bom, gente, eu quero agradecer, né, o convite e falar da importância de ter uma mulher trans hoje aqui nesse espaço, falando sobre o Dia Nacional da Visibilidade Trans, é muito importante. Então, no decorrer dessa entrevista, desse bate-papo, a gente vai falando sobre pontos importantes. Isa, eu comecei falando sobre os dados alarmantes de homicídios de mulheres e homens trans, né, travestis e trans. Na tua opinião, trabalhando diretamente com isso, o que falta para ter mais segurança para as pessoas trans e travestis? Olha, na verdade são várias coisas faltam para nossa população sair, desse local de vulnerabilidade social, mas eu acredito que muitas delas é a empregabilidade, a oportunidade de pessoas trans serem inseridas no mercado de trabalho formal, porque a gente pega aí os dados da Rede Trans Brasil, que já vem fazendo esse dossiê de violências com pessoas trans no Brasil há muitos anos. A gente percebe que a maioria, quando a gente vai colocar, fazer uma busca ativa aí, a maioria das pessoas trans assassinadas ou que sofrem violência no Brasil, elas estão no local de trabalho. E aonde é o local de trabalho? Na prostituição, na pista. Então, por que essas pessoas estão na prostituição? Muitas das vezes, não é porque elas querem estar ali na beira de uma esquina, é porque a sociedade empurra ela para a esquina, devido não inserir elas no mercado de trabalho formal. Então, eu acredito que cada vez mais o número vai aumentando por falta de oportunidade mesmo de empregabilidade para a nossa população. Olha, que informação importante, né? Então a gente precisa também de políticas públicas para inserir essas mulheres dentro, né, do mercado de trabalho. Falta muito isso aqui no Brasil. No próximo dia 29, Isa, será lançado o dossiê Registro Nacional de Assassinatos e Violações de Direitos Humanos das Pessoas Trans no Brasil em 2022. A minha dúvida é, como é que esse dossiê foi preparado e quais dados você consegue destacar aqui para as pessoas que estão vendo a gente, Isa? Perfeito. Olha, para quem não sabe muito bem o que é o dossiê feito pela Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, mais conhecida como Rede Trans, a Rede Trans ela foi a primeira instituição a nível nacional a fazer essa buscativa de violências e assassinatos de pessoas trans no Brasil. Então, a partir desse pontapé inicial da Rede Trans Brasil, outras instituições começaram a fazer esse mapeamento, né, de violências. E como se dá essa buscativa e essas informações de violência, suicídio, morte social, assassinato. A Rede Trans Brasil ela tem filiadas em todo o Brasil, nos 26 estados e no Distrito Federal. E devido a isso, quando acontece alguma situação de violência ou de assassinato, a ONG local, no caso, por exemplo, acontece uma incidência dessa aqui no Pará. A Rede Paraense de Pessoas Trans vai colher esses dados, vai ver se a informação realmente é verdadeira, se é verídica,
procura matérias, porque eu acho muito importante a gente salientar que nós não fazemos nós não fazemos o dossiê somente com base de informações em WhatsApp, né? Porque a gente sabe que no WhatsApp rola muita fake news. Então, a gente vai atrás, realmente, se essa pessoa sofreu essa violência, se ela foi assassinada, procura matérias da mídia. Então, a mídia ajuda muito também quando acontece um assassinato e publica lá trans, travesti, homem trans e assassinado. Então, a gente tem uma fonte, né, para comprovar no nosso dossiê. O nosso dossiê ele não é baseado em fontes de WhatsApp, é em fontes realmente verídicas. Se a gente vê que não saiu nada na mídia, que muitas vezes tem casos que não sai na mídia, a mídia não coloca aí pública, nós vamos atrás de amigos, de informações no Facebook, de familiares, para realmente saber se essa pessoa foi assassinada. Então, esse dossiê, ele é nada que é várias mãos de todo o Brasil que vão se juntando, vão pegando essas informações e vão mandando para a ONG Mãe, que é a Rede Transbrasil, para chegar nessas incidências e nesses dados. Então, todos os dados que contém no dossiê são dados verídicos. E a gente entende que acredita também que os casos são bem maiores do que a gente vê que está catalogado no nosso dossiê, porque existem também muitos casos que são subnotificados. Então, por exemplo, uma região mais longínqua da nossa capital, os ribeirinhos, né? Quando acontece algum assassinato lá de uma pessoa trans, muitas das vezes não chega na mídia, muitas vezes não chega nas ONGs, então esses casos ficam subnotificados. E nós acreditamos que são casos bem maiores, mas nós só podemos realmente, para fazer uma denúncia concreta, nós só podemos catalogar os casos que tem essa fonte, que tem a informação, que tem o link, para a pessoa realmente ver que é um caso verídico. E Isa, eu tenho uma dúvida, assim, o que ações os governos, o governo do Estado, o governo brasileiro, deveriam tomar para ter uma inserção maior dessas mulheres, desses homens trans no mercado de trabalho? Porque a gente vê Eu muito, acho. desculpa até te interromper, mas a gente vê muito que homens, mulheres trans, mulheres travestis, homens trans, eles não conseguem, na maioria das vezes, até terminar o ensino médio, né? Para ver se consegue um Sim. emprego melhor pela discriminação da família, discriminação da sociedade, acabam indo, na maioria das vezes, para a área da prostituição, né? O que É, deve ser feito, na tua opinião? olha, eu acredito assim, muitas das vezes, quando uma pessoa trans ela vai buscar o emprego, e a gente ouve muito isso das empresas, né, dos recrutadores, falando, mas não tem o ensino fundamental, não tem nem o ensino médio, como é que a gente vai conseguir contratar? Então, ela realmente ou ele não quer trabalhar porque se não estudar. Mas aí a gente tem que ter uma visão histórica da violência que a população trans passa, principalmente no ensino, na educação. Quando uma pessoa trans se identifica enquanto trans, se apresenta enquanto trans muito nova e ela vai para a escola, ensino fundamental, ensino médio, e ela, por exemplo, na hora da chamada não tem o seu nome social respeitado, não pode usar o banheiro que pertence ao seu gênero dentro da escola, essa pessoa não vai conseguir ficar nesse ambiente. Então, a gente imagina que a escola é um ambiente que vai trazer educação, que vai ensinar muita coisa, que vai formar o cidadão, mas em relação à população trans, a gente é expulso da escola, realmente, não é uma evasão escolar, nós somos expulsos da escola, porque quando chegamos no espaço não somos respeitados tanto o direito do nome, do gênero e o banheiro que a gente se identifica, não tem como a gente ficar nesse espaço. E decorrente a isso, a gente não consegue terminar o ensino fundamental ou o ensino médio para conseguir galgar aí o emprego, né, com o ensino médio completo. Mas eu acredito que para ser eficaz e para que muitas outras pessoas trans possam adentrar aí o mercado formal, projetos de leis, né? Eu acho que é muito importante a gente ter projetos de leis de inserção de pessoas trans no mercado de trabalho, não só projetos de leis também, mas programas que beneficiem a nossa população. Eu posso dar um exemplo aqui de alguns anos atrás, em São Paulo, que foi muito eficaz, que é o Transcidadania. Né? E o que é o Transcidadania? Nada mais é que tirar as pessoas trans que estão em situações de vulnerabilidade na prostituição, fornecer para elas uma bolsa, um valor, porque se elas saírem da prostituição, elas precisam se manter, precisam comer, precisam sobreviver, pagar aluguel, enfim, pagar luz, água. Então, como que a gente vai
trabalhar essa pessoa trans para ela ir para dentro da escola se a gente também não dá um suporte financeiro para ela. Se ela trabalha durante a parte da madrugada e pela parte da manhã e da tarde ela está dormindo. Não porque quer, mas porque precisa descansar para começar a labuta de novo. Então, em São Paulo, teve o Transcidadania que ajudava as pessoas trans com uma bolsa, com um valor, né, para que ela consiga se sustentar e também fornecia, no caso que não tem mais, infelizmente, esse programa, mas fornecia cursos preparatórios, cursos técnicos para essas pessoas trans. E quando ela finalizava o curso, já tinha as empresas específicas que esse programa encaminhava para o mercado de trabalho. Então, eu acredito que programas como o Transcidadania ele é muito importante para conseguir resgatar a pessoa trans, voltar para a escola, quando a pessoa não tinha o ensino fundamental e nem o ensino médio, ela era encaminhada, né, para estudar, para poder finalizar o ensino fundamental ou médio, encaminhada para o mercado de trabalho ou para esse programa. E aí, na Rede Trans Brasil, a gente recentemente até terminou o projeto, mas vai dar iniciativa em outros estados, inclusive Belém foi beneficiada com o projeto, né, que nada mais é que mapear. Dentro do estado, nós mapeamos, principalmente na capital, porque não tinha como abranger esse projeto para as outras regiões, mas nós estamos com esse projeto de fazer isso para sair somente da capital e região metropolitana, mas em primeiro momento esse projeto ele pegava pessoas trans, fazia um curso, por exemplo, entrava em contato com o Sistema AS, né, SESC, Senai e tal, para fazer esses cursos profissionalizantes, cursos técnicos, e parceria com as empresas encaminhava ela. É bem parecido com o Transcidadania, porém no Transcidadania tinha um valor para ajudar a pessoa nesse projeto. Por conta de recursos, a gente não tinha como ajudar as pessoas com valor, né, financeiro. A gente encaminhava ela para os cursos e terminando, encaminhava ela para o mercado de trabalho. Então, eu acredito que são iniciativas como essa que a gente consegue, né, encaminhar a população de travestis e pessoas trans para o mercado de trabalho. Para quem não sabe, antes da gente fazer uma entrevista, a gente conversa com o entrevistado para falar qual vai ser a pergunta. Essa pergunta não estava no script, eu vou fazer para ti. Isa, o dia 29, o que ele representa para ti como mulher trans? Olha, o 29 de janeiro, para quem não sabe, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Então, muitas pessoas falam, nossa, mas por que 29 de janeiro, né? O 29 de janeiro, ele veio desde 2004, quando o grupo de pessoas trans, mulheres travestis, pessoas transgêneros no geral, se reuniram, né, movimento social reunido, e foram em Brasília reivindicar políticas e direitos para a nossa população. E aí o Ministério da Saúde, naquela época, em 2004, lançou a campanha que foi o pontapé inicial, Travesti e Respeito, né? Naquela época a gente não debatia muito a temática sobre transmasculinidades, transexualidade, a gente falava muito de travestilidade, né? Os termos foram se atualizando e tal, mas foi feita a primeira campanha através do Ministério da Saúde, Travesti e Respeito, que foi justamente no dia 20, e foi lançada no dia 29 de janeiro. Então, a partir de 2004, 29 de janeiro foi um marco para a população trans do Brasil, foi marcada como Dia Nacional da Visibilidade Trans. E para mim é uma data muito importante, porque é o dia que a gente vai para as ruas, nos locais onde tem marchas, atos, a gente vai para as ruas para reivindicar direitos, mostrar que nós existimos, que nós não queremos privilégios, nós queremos apenas ser respeitados como qualquer uma outra pessoa, como ser humano, né? Mas é bom salientar que nós não queremos a visibilidade somente no mês de janeiro, né? Somente no dia 29 de janeiro. Nós queremos visibilidade nos 365 dias do ano, né? Porque a gente percebe que quando chega janeiro, as empresas começam a colocar as cores da bandeira trans na fotinho lá do seu avatar, começa a fazer matéria com pessoas trans, enfim, as mídias sociais todas se movimentam, né, no janeiro para mostrar que são mídias inclusivas, mas e de fevereiro até dezembro? Aonde está a nossa população nessas mídias? Aonde está a nossa população dentro do mercado de trabalho? Então, que a nossa visibilidade não seja apenas em janeiro, apenas no dia 29, que é muito importante, sim, para as pessoas verem a gente, para as pessoas entenderem as nossas demandas, as nossas pautas, as nossas
temáticas, mas que a gente seja visibilizado aí também durante todo o ano, né? Não só no mês de janeiro. Isa, eu quero te agradecer mesmo a tua participação nesse bate-papo muito gostoso, sabe? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo trabalho junto às mulheres, homens trans aqui do nosso estado, sabe? Toda a força do mundo e conta sempre com o Jornal Pará. Perfeito, muito obrigada. E eu queria falar também, eu esqueci sobre um dado muito Pode falar. importante, né? Que é o dado do dossiê da Rede Trans Brasil, onde o Pará está em sexto lugar, sexto já ali entre sexto e sétimo, porque está empatado com outro estado, como região, como estado mais perigoso para a população na região norte. Então, nós somos o primeiro na região norte, o estado, né, mais perigoso para a população trans, e em todo o Brasil, de 27, nós estamos em sexto lugar no ranking nacional. E isso eu não falo com orgulho, né, porque nós já estivemos aí em 11º, 12º, então teve um aumento assim muito drástico, muito grande, na verdade, de violências contra a população trans, e hoje, infelizmente, nós estamos aí no ranking, né, em sexto lugar, que é muito triste. E quando a gente fala em sexto lugar, a gente não fala somente em assassinatos, porque quando a gente fala em transfobia, as pessoas pensam que transfobia é só aquela quando já culmina no assassinato, mas não, transfobia é tudo aquilo que viola os direitos humanos da população trans, o não respeito ao uso do nome social, o não respeito ao banheiro que a pessoa se identifica, o não respeito do ir e vir da pessoa trans, né? O não respeito enfim, como é que eu posso te dizer? O não Direitos respeito. básicos, né, Isa? Direitos básicos, né? Direitos básicos do ser humano, exatamente, o não respeito. Então, isso também é transfobia, não é só quando a pessoa trans é assassinada, isso também passa a ser transfobia. Quando a pessoa é assassinada, é que já é assim, o máximo da transfobia, né? Então, eu queria deixar um recado para as pessoas: se você tem aí na sua família uma pessoa travesti, uma pessoa trans, respeite, ame bastante, porque é muito complicado quando a gente não tem o apoio dentro da nossa família, né? Que às vezes a gente romantiza muito, a gente fala, ai, porque a família é o berço, a família onde você vai ser acolhida, e muitas das vezes a família sanguínea é a que mais ataca a nossa população, é a que mais expulsa a nossa população de casa. Então, às vezes a gente romantiza realmente a família, fala, porque a família é o berço de tudo, mas para nossa população nem sempre. Mas se você tem um familiar aí que é trans, ame, cuide, dê apoio, porque é só o que nós queremos realmente. Eu tenho uma palavra bem legal assim para a gente terminar nossa conversa, que é acolha quem você ama, né? É acolhimento. Acho que é a frase de Exatamente. tudo que a gente precisa, né? E respeitar mesmo as pessoas de acordo com a sua vontade, né? Que não tem nada a ver. Eu quero só que as pessoas sejam felizes, né, Isa? Quando a pessoa olhar para o próximo e ver muito além do que uma pessoa trans, um gay, uma lésbica, um bissexual, uma pessoa não binária, olhar ela enquanto ser humano, não pela identidade de gênero, não pela orientação sexual, não pela expressão de gênero, mas olhar o ser humano que ela é, a gente vai entender que o respeito é a base de tudo. Olhar para ela e respeitar ela como ser humano, não por essas informações. Orientação, né? Não tem nada a ver Exatamente. orientação. Pelo ser Exatamente. humano mesmo. Para você que está lendo a nossa matéria, para você que está vendo essa entrevista, eu conversei com a Isabela Santorini, tá? E agradeço muito, viu, Isa? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. E estamos aqui sempre dispostos a contribuir. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Isabela Santorini enquanto ativista, só entrar aí nas minhas redes sociais, @Santorini, com 2 N's no final, NNE, @Santorini Oficial, ou então pode entrar nas redes da ONG, no qual eu sou coordenadora, que é a Rede Paraense de Pessoas Trans. Né? Para quem não sabe, até para finalizar, que eu falo muito, Por quem favor. quiser conhecer um pouquinho também dos órgãos que fazem esse acolhimento dentro do nosso estado, eu acho muito importante falar. Nós temos aí a GLOS, que é a Gerência de Livre Orientação Sexual do Estado do Pará, que fica dentro da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e nós temos uma gerente que, inclusive, é uma mulher trans, que é a Léo Bittencourt, né? Nós temos também a CDS, que é a Coordenadoria da Diversidade Sexual do município de Belém, né? Que fica ali nos altos do mercado de carne. Temos a delegacia
é uma delegacia específica, que é a Delegacia de Crimes Discriminatórios e LGBTI-fóbicos, que toda pessoa trans que sofreu alguma violação de direitos humanos, passar por alguma agressão, é bom procurar a delegacia também. Eu acredito que vocês vão botar aqui embaixo o endereço, né, tudinho. A gente tem também o Comitê de Combate à LGBTI-fobia, que é interligada à segurança pública. Nós temos o Conselho da Diversidade Sexual, enfim, nós temos vários mecanismos aí para as pessoas se sentirem acolhidas aqui dentro do nosso estado. Olha, é legal a gente ter todas essas pessoas que podem acolher, o Estado, o município presentes também, né? Isso é muito importante, porque a gente vê que quando a gente sofre qualquer tipo de crime, qualquer problema, a gente fica meio perdido, né? Então, Não sabe para onde. agradeço toda essa informação que tu deixa agora, Isa. Obrigado, viu? Exatamente. Eu que agradeço e é isso, gente. Então é isso. Precisando, estamos por aqui. As instituições LGBTQIA+, tem várias em Belém, você pode procurar na internet, caso você não consiga chegar em nenhum desse órgão, a gente faz o encaminhamento também para você. Perfeito. Tchau, Isa. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Pode parar a gravação?